5 manifestações do poder do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito Santo opera em nós e através de nós. Vivemos tempos difíceis, dias de tribulação e incerteza, mas não estamos sozinhos. A palavra de Deus nos ensina que enquanto aguardamos a volta de Cristo, o Espírito Santo opera poderosamente em nós. Precisamos nos fortalecer na fé e confiar no agir do Espírito Santo em nossas vidas. A primeira manifestação é que o Espírito Santo nos dá o poder para vencer o pecado. Meu amado irmão, minha preciosa irmã, vivemos tempos de grande batalha espiritual. O mundo está mergulhado em trevas e corrupção, e aqueles que pertencem ao Senhor enfrentam desafios constantes. Mas saiba disso, você não está sozinho, você não está sozinha. Deus, em seu infinito amor, nos deu o Espírito Santo, nosso auxiliador, nosso consolador, nosso capacitador, nosso amigo inseparável. O pecado ainda opera neste mundo e tenta escravizar os filhos de Deus, mas a palavra nos garante: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos capítulo 8, versículo 13. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida, pois o Espírito Santo está em você. Neste momento eu quero aprofundar a nossa compreensão sobre essa verdade e como podemos nos fortalecer para a volta gloriosa de Jesus Cristo. Primeiro, o poder do Espírito Santo sobre o pecado. Desde o início, o pecado separou o homem de Deus. Adão e Eva, ao caírem, trouxeram a corrupção ao mundo. No entanto, Jesus Cristo veio para restaurar essa relação e nos libertar do império do pecado. Aqueles que pertencem a Cristo recebem o dom do Espírito Santo, que age em nós para nos dar vitória sobre a carne. Isso significa que mesmo quando a tentação bate à nossa porta, temos dentro de nós um poder maior do que qualquer tentação, o poder do Espírito Santo. O mundo pode dizer que é impossível viver em santidade, mas a palavra nos ensina que quem é guiado pelo Espírito não está mais sujeito ao jugo do pecado. O próprio Jesus foi tentado no deserto e venceu pelo poder do Espírito e pela palavra de Deus. Se ele venceu, também podemos vencer no poder do Espírito Santo. O conflito entre a carne e o espírito. A vida cristã é marcada por uma batalha constante. A carne luta contra o espírito. Paulo nos adverte em Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Você já sentiu aquela luta interior quando deseja fazer o que é certo, mas parece que algo puxa para o lado errado? Esse é o conflito entre sua nova criatura em Cristo e sua carne pecaminosa. Mas aqui está a chave. Quando você escolhe ser guiado pelo Espírito Santo, ele lhe dá poder para vencer esse conflito. Ele lhe fortalece na oração, lhe dá forças para resistir às influências do mundo e renova sua mente pela palavra de Deus. Aleluia! O que você tem alimentado? A carne ou o espírito? Um dos segredos para vencer o pecado é alimentar a sua vida espiritual. Quanto mais você busca a presença de Deus, mais fraca a sua carne se torna e mais forte o Espírito Santo opera em você. A renovação da mente pelo Espírito Santo. Muitos crentes vivem derrotas porque ainda pensam como antes de conhecer a Cristo. Mas Romanos capítulo 12, versículo 2 nos ensina: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O Espírito Santo nos ajuda a renovar a nossa mente para que não nos conformemos com os padrões do mundo. Quando renovamos a nossa mente pela palavra e pelo poder do Espírito, passamos a enxergar a vida como Deus enxerga. Antes você via o pecado como algo natural, agora você o detesta. Antes você se conformava com a sua fraqueza, agora você sabe que em Cristo Jesus você é forte. Antes você se sentia incapaz, agora você tem a certeza de que o Espírito Santo capacita aqueles que buscam a Deus. Se você deseja vencer o pecado, comece a renovar a sua mente diariamente. Leia a palavra, medite nela e busque a presença do Espírito Santo em oração. Vigilância e oração, armas contra o pecado. Jesus advertiu seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. Sabemos que a carne é fraca, mas o espírito nos fortalece. Como? Através da oração e da vigilância. Um cristão que ora e vigia está protegido contra as investidas do inimigo. Satanás tenta nos distrair, nos afastar da oração, nos fazer negligenciar a nossa comunhão com Deus. Mas aquele que está cheio do Espírito percebe as ciladas e escapa delas. Ore sem cessar, busque a Deus em todo o tempo, não deixe que a sua fé esfrie, pois estamos nos últimos dias e Jesus está voltando. Somente aqueles que permanecerem firmes até o fim serão salvos. Meu amado irmão, minha preciosa irmã, você foi chamado para uma vida de vitória. O Espírito Santo habita em você e lhe dá o poder para vencer o pecado. A volta de Cristo está próxima. Como você tem se preparado? Sua vida tem sido guiada pelo Espírito ou você ainda luta com as correntes do pecado? Hoje é o dia de se fortalecer no Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia! Segunda manifestação do poder do Espírito Santo em nossa vida é que o Espírito Santo nos consola em meio às tribulações. A vida cristã não está isenta de tribulações. Jesus nos alertou que no mundo teríamos aflições, mas também nos deixou uma promessa. Ele nos enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco em todos os momentos. Nestes tempos difíceis em que a iniquidade se multiplica e o amor de muitos se esfria, devemos nos apegar à esperança que temos no Senhor. O Espírito Santo é nossa fortaleza, nossa fonte de consolo e renovação. Enquanto aguardamos a volta gloriosa de Cristo, precisamos aprender a confiar nele para nos sustentar em meio às provações. Vamos mergulhar na palavra e entender como o Espírito Santo nos consola, nos fortalece e nos prepara para o grande dia do Senhor. O Espírito Santo, o Consolador prometido por Jesus. Antes de sua crucificação, Jesus confortou seus discípulos dizendo: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." João capítulo 14, versículo 16. O termo Consolador vem do grego parakletos, que significa aquele que está ao lado para ajudar. Isso nos mostra que o Espírito Santo não é apenas uma força, uma presença distante, mas alguém real, pessoal e presente em nossa caminhada. Ele é o nosso ajudador constante. Quando o medo tenta nos paralisar, ele nos fortalece. Quando as dúvidas surgem, ele nos lembra das promessas de Deus. Quando as tribulações nos esmagam, ele derrama a sua paz e a esperança sobre nós. O mesmo Espírito que consolou os discípulos nos primeiros dias da igreja é o que nos sustenta hoje. Sua obra em nós é essencial para permanecermos firmes até a volta de Cristo. O Espírito Santo nos fortalece nas aflições. O apóstolo Paulo, que sofreu perseguições, prisões e toda sorte de tribulações, declarou: "Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, então é que sou forte." 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Essa força não vinha dele mesmo, mas do Espírito Santo. O mundo pode tentar nos pressionar, mas não seremos esmagados. A dor pode nos atingir, mas não nos destruirá. As lutas podem ser grandes, mas a graça do Senhor é maior. Aleluia! Quando passamos pelo fogo das provações, o Espírito Santo está conosco. Ele nos dá coragem para enfrentarmos qualquer desafio e nos lembra que nossa recompensa está na eternidade. A paz que excede todo entendimento. Uma das maiores manifestações do consolo do Espírito Santo é a paz que ele nos dá. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, lemos: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Essa paz não depende das circunstâncias. O mundo pode estar em caos, mas aqueles que confiam no Senhor vivem em descanso. Quando confiamos no Espírito Santo, experimentamos uma paz que não pode ser explicada com palavras, uma paz que nos faz descansar mesmo no meio das tempestades da vida. A certeza da volta de Cristo, a nossa maior esperança. Todo o consolo do Espírito Santo nos conduz a uma grande verdade: Jesus está voltando. Muitas vezes as tribulações tentam nos fazer perder o foco. O desânimo vem e começamos a olhar apenas para os problemas ao nosso redor.
mas o Espírito Santo nos lembra que a nossa esperança é eterna. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, temos a promessa: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa é nossa esperança, essa é a nossa maior fonte de consolo. Meu amado irmão, minha preciosa irmã, o Espírito Santo está com você. Ele é seu consolador, sua força nos momentos de tribulação, sua paz em meio ao caos. Enquanto esperamos a volta gloriosa de Cristo, devemos confiar nele, buscar a sua presença e nos fortalecer diariamente na fé. Em nome de Jesus, permaneça então firme, pois Jesus está voltando. Aleluia, glória a Deus. Terceira manifestação do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Estamos vivendo tempos onde existe uma grande confusão espiritual acontecendo à nossa volta, onde a verdade tem sido distorcida e muitos têm se desviado da fé. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não nos deixou órfãos. Ele nos deu o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade e nos preparar para a gloriosa volta do Rei dos Reis, do nosso Senhor dos Senhores. Em João capítulo 16, versículo 13, Jesus nos prometeu: quando vier, porém, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo é nosso mestre guia. Ele nos conduz pelo caminho certo, ilumina nossa mente e nos protege das ciladas do engano. Neste momento eu quero explorar com você como o Espírito Santo nos conduz na verdade e como isso é essencial para permanecermos firmes enquanto aguardamos a volta gloriosa de Cristo Jesus. O Espírito Santo revela a verdade de Deus. O mundo está cheio de filosofias enganosas, religiões falsas e doutrinas que distorcem a palavra de Deus. Mas Jesus nos garantiu que o Espírito Santo nos guiaria na verdade absoluta. Ele nos revela quem Deus é. Ele nos faz compreender as Escrituras. Ele nos ajuda a discernir o certo do errado. O Espírito Santo fala ao nosso coração, testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Ele nos guia para que possamos andar conforme a vontade do Pai. Glória a Deus. A verdade que liberta. Jesus declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. A verdade que o Espírito Santo nos ensina é poderosa. Ela nos livra do engano do pecado, das cadeias da ignorância espiritual e das mentiras do diabo. Antes de conhecermos Cristo, vivíamos presos em enganos, mas agora somos livres. Essa liberdade é essencial para permanecermos fiéis até a volta do Senhor. O Espírito Santo nos ensina a viver em santidade. A preparação para a volta de Cristo envolve santidade. O Espírito Santo nos ensina a nos afastarmos do pecado e a nos aproximarmos de Deus. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. Ele nos mostra o que é pecado. Ele nos corrige quando erramos. Ele nos fortalece para vivermos em retidão. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Se queremos estar prontos para encontrar o Senhor, devemos permitir que Ele nos santifique dia após dia. Discernindo então os sinais dos tempos. O mundo está se preparando para o retorno de Cristo, mas muitos estão espiritualmente cegos. O Espírito Santo nos ajuda a discernir os sinais dos tempos e a nos manter vigilantes. Em Mateus capítulo 24, Jesus descreveu os eventos que antecederiam a sua volta: guerras, fome, pestes, terremotos e apostasia. Tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Somente pelo Espírito Santo podemos compreender esses tempos e nos preparar devidamente. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo é o nosso guia fiel. Ele nos conduz na verdade, nos liberta do engano, nos ensina a viver em santidade e nos ajuda a discernir os tempos.
Enquanto aguardamos a gloriosa volta de Cristo, devemos nos render completamente à direção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Então permaneça firme na verdade pelo poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando e Ele anseia encontrar você preparado no poder do Espírito Santo. Quarta manifestação do poder do Espírito Santo em nossa vida: o Espírito Santo nos dá ousadia para testemunhar. Vivemos em tempos desafiadores, onde ser testemunha de Cristo exige coragem e fé inabalável. O mundo se opõe à verdade de Deus, mas o Senhor não nos deixou sozinhos. Ele nos deu o Espírito Santo para nos capacitar com ousadia, para que proclamemos o Evangelho sem medo até os confins da terra. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus fez uma promessa poderosa: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa promessa é para todos nós. O mesmo Espírito que encheu os discípulos no dia de Pentecostes está disponível para nos fortalecer hoje. À medida que aguardamos a volta gloriosa de Cristo, somos chamados a ser luz no mundo e a proclamar a salvação com intrepidez. Devemos então refletir sobre como o Espírito Santo nos dá ousadia para testemunhar, enfrentar desafios e cumprir a nossa missão até o fim. O poder do Espírito Santo para testemunhar. Jesus deixou claro que ser testemunha dele exige um poder que não vem de nós mesmos, mas do Espírito Santo. Quando ele desceu no Pentecostes, os apóstolos, antes temerosos, se tornaram intrépidos pregadores do Evangelho. Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, pregou com tanta autoridade que cerca de 3.000 almas se converteram. Atos capítulo 2, versículo 41. Paulo, que perseguia cristãos, tornou-se o maior missionário da história, enfrentando prisões, espancamentos e naufrágios por amor a Cristo. Estevão, cheio do Espírito Santo, testemunhou com tanta ousadia que mesmo diante da morte manteve-se firme. Atos capítulo 7, versículos do 55 ao 60. Esse mesmo poder está disponível para você. O Espírito Santo nos capacita a falar com confiança, a resistir à oposição e a nunca recuar diante dos desafios. Ousadia para testemunhar em meio à oposição. Jesus nos avisou que seríamos perseguidos por causa do seu nome. João capítulo 15, versículo 20. Mas ele também nos assegurou que o Espírito Santo nos daria palavras e coragem quando fôssemos confrontados. Mateus capítulo 10, versículos 19 e 20. Muitos cristãos enfrentam oposição no trabalho, na família ou na sociedade. Alguns são ridicularizados por sua fé, enquanto outros sofrem perseguição intensa em países onde o cristianismo é proibido. Mas a história nos mostra que a igreja cresce em meio à perseguição, porque o Espírito Santo capacita os seus servos a permanecerem firmes. A ousadia que vem do Espírito não é uma coragem humana, mas um poder divino que nos sustenta, mesmo diante da morte. O Espírito Santo nos ensina o que falar. Muitas vezes sentimos medo de testemunhar porque achamos que não sabemos o que dizer. Mas Jesus prometeu que o Espírito Santo nos ensinaria. Lucas capítulo 12, versículo 12. Quando nos entregamos à sua direção, Ele nos dá palavras de sabedoria. Ele nos lembra das Escrituras no momento certo. Ele nos guia para falar com amor e verdade. Se estivermos cheios do Espírito, nossa vida será um testemunho vivo e nossas palavras terão impacto para transformar vidas, testemunhando com nossas vidas. O testemunho não é apenas falar, mas viver de forma que os outros vejam Cristo em nós. O Espírito Santo nos capacita a demonstrar o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, tornando a nossa vida uma pregação poderosa. Nosso comportamento revela quem somos. Nossa fé em ação atrai outros para Deus. Nossa perseverança mostra que confiamos em Cristo. Aleluia! A melhor forma de evangelizar é viver o que pregamos. Então, meu irmão, minha preciosa irmã, o Espírito Santo deseja encher você de ousadia para que você possa testemunhar do Evangelho de Cristo. Não tenha medo, Deus está contigo. Proclame o Evangelho com confiança, pois Jesus está voltando. Que a sua vida, meu precioso irmão, minha gloriosa irmã, seja um testemunho vivo da esperança e da graça do nosso Deus. Aleluia! E quinta e última manifestação dessa palavra do poder do Espírito Santo em nós. Chegamos ao momento mais importante desta jornada, entender como o Espírito Santo nos prepara para a gloriosa volta de Jesus Cristo.
Se há algo que deve queimar em nosso coração diariamente, é a esperança do retorno do nosso Senhor. Mas essa esperança não é passiva. Deus deseja que estejamos prontos, vivendo em santidade. O Espírito Santo é o selo e a garantia dessa preparação. Em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, lemos: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. O selo do Espírito Santo é a confirmação de que pertencemos a Cristo. Estamos sendo preparados para o dia da sua vinda. Neste momento eu quero explorar com você como Ele nos capacita nessa jornada e como devemos e podemos permanecer firmes até o fim. O selo do Espírito Santo como garantia da nossa salvação. O selo do Espírito Santo é um sinal divino de que pertencemos a Deus. No mundo antigo, um selo indicava propriedade e autenticidade. Da mesma forma, o Espírito Santo em nós declara que somos filhos de Deus e que nossa herança está garantida. Quando somos selados pelo Espírito, temos a certeza de que somos propriedade de Deus. Ele nos lembra constantemente da esperança que temos em Cristo. Esse selo nos diferencia do mundo e nos fortalece para vivermos em santidade. O selo do Espírito é como um passaporte celestial. Ele nos identifica como cidadãos do reino de Deus e nos prepara para o grande dia em que veremos Jesus face a face. Aleluia! O Espírito Santo nos santifica para a volta de Cristo. Ninguém pode ver ao Senhor sem santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14. O Espírito Santo é o agente da santificação em nossas vidas. Ele nos molda, nos transforma e nos ensina a andar de acordo com a vontade de Deus. Ele nos convence do pecado e nos ajuda a abandoná-lo. Ele produz o fruto do Espírito em nós, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, e ele nos fortalece para resistirmos às investidas do inimigo. Cada dia em que caminhamos no Espírito é um dia a mais de preparação para encontrarmos Cristo. O Espírito Santo nos mantém vigilantes e firmes na fé. Jesus nos advertiu sobre a necessidade de estarmos vigilantes, pois sua vinda será inesperada. Mateus capítulo 24, do versículo 42 ao versículo 44. O Espírito Santo nos ajuda a permanecermos atentos e preparados. Ele nos lembra das promessas de Deus e renova a nossa esperança. Ele nos desperta do sono espiritual e nos conduz a uma vida de oração e consagração. Ele nos fortalece para enfrentarmos os tempos difíceis antes da volta de Cristo. Os que são cheios do Espírito vivem em expectativa, aguardando com alegria a redenção final. O Espírito Santo nos conduz ao propósito de Deus. Nossa vida tem um chamado: anunciar o Evangelho e viver para a glória de Deus. O Espírito Santo nos guia em nossa missão e nos prepara para que possamos cumprir o nosso papel no reino. Ele nos dá ousadia para testemunhar, ele nos direciona para fazermos a vontade de Deus e ele nos capacita a servir com os dons espirituais. Quando vivemos cheios do Espírito, estamos cumprindo o nosso chamado e nos preparando para o encontro com Cristo. O tempo está próximo, meu amado irmão, minha preciosa irmã. O tempo da volta de Jesus está mais próximo do que nunca. O Espírito Santo é o nosso ajudador, o consolador e nos guia nessa jornada. Ele nos sela, nos santifica, nos fortalece e nos mantém vigilantes. Agora é momento de nos rendermos completamente a Ele. Permita que o Espírito Santo trabalhe em você e por meio de você, moldando a sua vida para que você esteja pronto para encontrar com o Senhor. Seja cheio do Espírito, viva em santidade e aguarde com alegria o glorioso dia do Senhor. Que Deus te abençoe, que reine Jesus Cristo soberano em tua vida, em teu lar, em tua família, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Coloque abaixo nos comentários: ora vem, Senhor Jesus. Diga assim: Espírito Santo, santifica a minha vida, pois quero encontrar com o Senhor face a face. Que Deus te abençoe.